Galera, outro assunto importante que a gente tem que abordar também com vocês faz referência a problemas ambientais, que é um tema que cai no Enem com muito mais frequência do que a gente imagina. E o primeiro que a gente começa a falar é sobre aquecimento global e faz uma referência também ao efeito estufa, beleza? O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar da superfície desde o início do século XX, tá certo? Até agora. Na verdade, muita gente acha que o aquecimento global é algo natural, que de tempos em tempos a Terra passa por resfriamento e aquecimento, resfriamento e aquecimento. Tem gente que acha que foi impulsionada pela Revolução Industrial. Ninguém ainda tem certeza sobre o que pode estar acontecendo, mas é bem provável. E muita gente corrobora com essa opinião, que é a minha também, que depois da Revolução Industrial, com a queima de combustível fóssil, é óbvio que esquentou o planeta. Porque a gente devolveu muito mais gás carbônico à atmosfera com a queima do que as plantas, as algas pudessem absorver por fotossíntese. Até porque a gente poluiu o oceano e também a gente causou muito desmatamento. Ok? Quais são as causas? Portanto, está aí justamente falando a queima de combustíveis fósseis. E quando é que começou? Lá na Revolução Industrial, conforme eu já falei com vocês. Ok? O primeiro encontro, na verdade, de ambientalistas aqui na Noruega em 72 já se falava sobre aquecimento global, destruição da camada de ozônio, desmatamento, entre outros aspectos, de modo geral. Quais são as consequências sobre isso? Primeiro, a questão de aumento do nível dos oceanos. Se você passar pelo centro de Vitória e olhar ali a Pedra do Penedo, quem foi no Carnaval da Regional da Naí passa ali pela beira-mar, você olha que o Penedo é uma rocha e tem uma parte mais clara embaixo. Antigamente o nível do mar estava ali. Só que quando aconteceu o resfriamento do planeta e formou a Antártida por uma consequência natural, o mar recuou. Provavelmente, se continuar no aquecimento global e aumento do nível dos oceanos, essa camada mais clara embaixo do Penedo vai voltar a ser novamente tampada. O crescimento e surgimento de desertos, com o aumento da temperatura, faz com que o ciclo reprodutivo das plantas se torne mais difícil. O período reprodutivo, na verdade, se torna menor. Consequentemente, a viabilidade de outras espécies torna-se comprometidas. Ok? O aumento de desertos, furacões e ciclones, porque o ciclo da água fica alterado, e as ondas de calor. Não precisa nem dizer sobre isso, porque a gente já sente hoje em dia. Como combater? Várias condições. Evitar sacolas plásticas, troca de lâmpadas, reciclagem, deixar o carro na garagem. Tudo isso são algumas das pequenas projeções pontuais que cada um pode fazer, mas que todo mundo fazendo em larga escala gera uma condição muito favorável a gente não consumir certos recursos do planeta e diminuir o problema do aquecimento global. E as curiosidades sobre o aquecimento global, que eu achei pertinente para vocês: 40% das áreas da Amazônia pode desaparecer se a temperatura subir só 2 ou 3 graus a mais. 9 a 58% das espécies podem ser extintas. Saber que todos os oceanos, 2.000 km² se transformam em deserto devido à falta de chuvas. Sacou? E por fim, pessoal, as vacas também contribuem para o aquecimento global. Tá bem? As vacas também contribuem porque elas consomem muito carboidrato, gera flatulência e aí já era. A inversão térmica é quando você tem um fenômeno que ocorre em algumas regiões, com consequência grave a poluição local. Isso acontece, na verdade, porque o ar quente não consegue subir e o ar frio não consegue descer, e assim deixa a poluição mais retida próximo a nós. Beleza? Como que acontece a inversão térmica? Alguns fatores, como baixa umidade, como no inverno paulistano, por exemplo, mas pode ocorrer em determinadas épocas do ano, em qualquer lugar, nas noites mais longas, baixas temperaturas e pouco vento. O ar não consegue se dissipar e aí torna a inversão térmica. Problema grave de aumento da poluição próximo a nós. Efeitos sobre nossa saúde: disfunção do miocárdio, agravamento das doenças respiratórias, aumento da pressão arterial, tosse e sufocação. Ok? Quais são as soluções? Pessoal, mesmo para aquecimento global, o problema principal é evitar a queima de combustível fóssil. Beleza? Também deixar os prédios mais espaçados uns dos outros para circular um ar, evitar queimadas. Olha como é que fica a parte de inversão térmica. A poluição fica bem retida. E aqui é Rio de Janeiro. Beleza? O que são ilhas de calor? Aumento da temperatura nas cidades em relação ao meio rural e nas áreas menos urbanizadas. Em determinadas partes de um bairro muito denso, como por exemplo Praia da Costa, você pode sentir um calor maior do que em outras partes, em outras ruas, porque não está passando a refrigeração natural que é a ventilação própria que o ar sopra.
de uma área de maior pressão para a área de menor pressão, vinda dos oceanos. Como acontece a formação da ilha de calor, a poluição está no ar, a radiação do Sol chega, o calor sobe, mas não se dissipa, fica retido e aí já era. Beleza? Por que acontece as ilhas de calor? Poluição atmosférica, concentração de edifícios muito perto, alta absorção de calor de asfalto, telhado, paredes, de tijolo, concreto, falta de vegetação e o solo impermeável. E como evitar a formação das ilhas de calor? Manter as áreas verdes, diminuição da poluição, substituição de materiais. Chuva ácida, pessoal, é principalmente por causa da queima de combustíveis fósseis e se agrupam com vapores de água na atmosfera. Quando chove, você tem a chuva ácida caracterizada e pode trazer problemas graves para o solo, então traz problema para as plantas, para a nossa pele, e aí já era. Aqui você tem um mecanismo básico, beleza? Você tem, na verdade, fotooxidação, por causa da queima de combustíveis fósseis, poluição de modo geral, se agrupa na atmosfera formando ácidos instáveis, chove, contamina tudo. Beleza? Eutrofização aumenta a quantidade de nutrientes nos corpos d'água. Você vê uma lagoa cheia de água assim, não está limpa, não, ela está bem suja, está bem poluída, e acontece essa proliferação e se fechar toda a lâmina de água, os seres vivos ali embaixo morrem e aí já era, ok? A redução da quantidade de oxigênio na água e, consequente, morte dos animais é porque toda a lâmina d'água ficou fechada pelas algas nas partes mais superiores da coluna d'água. E aqui você tem um caso clássico de algas morrendo, porque elas próprias causaram uma superpopulação, desculpa, e causou essa situação de degradação ambiental, ok? Pessoal, desculpe qualquer som ambiente, fica com Deus, grande abraço.